Você já parou para pensar? Não sei se você já ouviu essa frase, mas a vida toda eu ouvi essa frase, que foi mais fácil tirar o povo do Egito, que não foi tão fácil assim na realidade, do que tirar o Egito de dentro do povo. A vida toda, literalmente, eu não conseguia entender essa fala. E é muito comum, as pessoas falam, e grande parte das vezes a gente fala o que a gente não sabe, o que a gente não tem conhecimento de causa. E dentro dessa construção, dentro dessa caminhada em Deus, eu vim aprender o que realmente significa tirar o Egito de dentro de nós. Significa exatamente isso, que nós precisamos mudar o nosso sistema de crenças. Significa que nós precisamos mudar o nosso olhar. Significa que nós precisamos entender e perceber a partir da palavra de Deus. E assim nós conseguimos verdadeiramente mudar o nosso sistema de crença. E é por isso que a nossa série é exatamente esse, desconstruindo o Egito dentro de nós. Então, se você tem interesse nesse tema e verdadeiramente quer desconstruir o Egito, que muitas das vezes nós carregamos dentro de nós, aproveite esse tempo para aprender. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta e envia para alguém que você percebe que tem dificuldade de arrancar o Egito de dentro de si mesmo. Então hoje nós estamos no segundo dia. Você gosta de rã? Eu não sei, eu nunca comi rã, mas eu realmente tenho um certo reserva, né? Nada contra as rãzinhas. E qual é a sua experiência que você já teve com rã? Vamos lá, eu já tive uma experiência, não foi uma experiência muito, digamos, reforçadora. Uma vez a gente viajou para um interior e aí a gente chegou à noite, não tinha energia naquele tempo e estava escuro, aí disseram assim, vocês podem tomar banho naquele poço. Aí a gente começou a trazer a água do poço, os homens começaram a carregar. E alguém sempre tem um curioso, né? Todo sistema onde se reúne pessoas sempre vai haver o curioso. E o curioso teve a ideia de lançar uma lanterna para o poço. Gente, tinha tanta rã, tinha tanto sapo dentro do poço, que a cena nunca mais saiu da minha cabeça. Foi uma coisa assim absurda. Tinha muito sapo dentro do poço. Tem nada contra o sapinho não, tá, gente? Tem nada contra nenhum tipo de sapo. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu não quero tomar banho com a água que o sapo tá morando lá dentro. Enfim, e aí a gente chegou até aqui para falar um pouquinho sobre a segunda praga, que é justamente as rãs. Essa segunda praga está em Êxodo, no capítulo 8, vai do versículo 1 até o versículo 15. Qual é a minha sugestão? Gente, leiam. Por favor, assuma um alto compromisso com você mesmo, com a palavra de Deus. Assuma esse compromisso com Deus. O compromisso seu não é comigo, não é com homens, não é com ninguém, é com Deus. E para isso você precisa ler, para você entender exatamente aquilo que nós estamos construindo nesse tempo. Então, dentro dessa construção que a gente está realizando, tem três situações que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu estava verificando. A primeira é a presença de Deus nesse cenário. A segunda são as rãs e a outra é Faraó. Ok. Então a gente vai logo começar falando das rãs. E quando eu falo de ruir o sistema de crenças, é exatamente isso que Deus estava fazendo. Lá no Egito, é diferente de nós? Não é diferente. Porque muitos de nós estamos no Egito, dentro da igreja. Entendeu? Estou no Egito, dentro da igreja. E Deus, Ele quer nos chamar. Isso não é você não, meu irmão, sou eu.
Quando eu estou aqui meditando, Deus está falando comigo. E eu vou dizer aonde foi que Deus ele falou exatamente comigo. Pode ser que Deus, com o momento que você fizer a sua leitura, Deus fale outra coisa, mas comigo ele falou, eu vou compartilhar com vocês. Então a primeira coisa que a gente tem dentro dessa questão, vou fazer aqui minhas anotações que só eu, como já sabem, só eu entendo, né? Vou colocar mais aqui embaixo para me ter uma visão melhor. Então, as rãs, no caso, o que aconteceu? Quando Deus, gente, Deus é perfeito. Ele não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito incrível, definido. Ele quer alcançar algo. Ele não faz algo, tipo assim, alguma coisa, alguma situação, do nada para o nada. Ele quer alcançar algo. Então, a primeira coisa que a gente entende que essa segunda praga, ela é dirigida ao Deus Rã. Porque lá no Egito, a rã era considerado um deus. A rã era sagrada. Tanto que quando o Senhor fere as águas e as rãs começam a brotar em todos os lugares, os egípcios não podiam matar as rãs. Então eles tinham que lidar com esse caos, lidar com o conflito, lidar com toda essa loucura que estava acontecendo em toda a terra do Egito, que não era pequena, mas eles não podiam matar. Porque para eles a rã era sagrada. Para eles a rã ela simbolizava algo de adoração, de sagrado. Então eles não poderiam matar. Então esse Deus, ele simbolizava, ele era o símbolo da fertilidade, no caso das rãs, tá? O nome científico dele era rã mosaica, ok? Tá? Não era uma rã como a gente vê pequenina, é uma rã estilo nosso saco. Segundo os estudos que eu percebi aqui, que eu levantei. Agora a gente vai falar um pouquinho de Faraó, pra gente entender. Então, a primeira coisa que a gente vê em Faraó, no versículo 10, diz assim, quando o Faraó chama, a primeira vez que Faraó chama Moisés, para pedir para ele, olha só, que as rãs sejam retiradas. E aí, no versículo 10 diz assim, aí Moisés pergunta, né, quando deveria? Amanhã. Ninguém entendeu por que o Faraó lá do Egito disse amanhã. Ele poderia ter dito hoje. Tá, mas isso não é o caso, a gente não vai ficar pensando sobre essa questão. Que você possa refletir. Então, respondeu prontamente Faraó. Amanhã respondeu prontamente Faraó. E Moisés retrucou, muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, nosso Deus. Olha só, o Faraó, ele se intitulava um Deus. Na cabeça dele, ele era um Deus. E agora ele tinha que ser confrontado com a ideia de que ele não era um Deus. Porque ele precisou chamar Moisés, ele precisou pedir para Moisés. Eu acho que ele pediu para amanhã, no caso, só para tentar elaborar o pedido dele na cabeça dele. Não sei, estou conjecturando aqui. E aí agora, Deus coloca ele no exato lugar dele de homem. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente imagina, não é muita coisa aqui. Porque para uma pessoa à frente de uma nação como o Egito, que se intitulava Deus, onde as pessoas levavam todas as honrarias e sacrifícios e apresentavam, ele tinha o poder sobre as pessoas de dizer, você vai viver ou você vai morrer. E agora esse mesmo homem que se intitulava Deus, que se achava empoderado, que se achava senhor da situação, ele tem que chamar um cara. Quem era Moisés nesse cenário? Vamos lá. Quem era Moisés nesse cenário? Quem era Moisés? Deus levanta Moisés. É por isso que muitas vezes a gente fala que Deus levanta os improváveis. E é um fato. Por quê? Porque se ele levanta as pessoas que já estão lá no poder, capacitada, muito capacitada, a pessoa pode querer até tomar a glória para si. Então Deus, ele faz exatamente isso. Ele chama os improváveis
para que essa pessoa que ele chama saiba que nada é nosso, tudo é dele. Deus é lindo, né? E aí agora esse homem ele está diante do Deus Todo-Poderoso, tendo que pedir um favor. Dá para tirar as rãs daqui? Isso é muito forte, isso é muito legal. Então olha só, o que acontece? Eu fiz até eu escrevi aqui, o propósito de Deus dentro dessa estrutura, tá? Quando ele, aqui, tô falando exatamente dessa aqui, da segunda praga. Quando Deus ele levanta, na realidade isso aqui considerando o conjunto todo das 10 pragas, tá? Quando Deus ele levanta essa questão, ele começa a abater os deuses do Egito com o fim de demonstrar seu poder ilimitado, que também está no versículo 10. Então ele começa com as pragas a abater o poder dos deuses do Egito para mostrar que ele é o único que tem poder ilimitado, ele é o único Deus. Só ele é Deus, só ele é Deus, só ele é Deus, só ele é Deus. Deus é tremendo, né? Então, o que ocorre dentro dessa questão? Como a gente vê Deus? Deus, ele trabalha justamente para quebrar esse sistema de idolatria, de crenças, pedindo usando Moisés como libertador para pedir para Faraó para deixar o povo ir, servir e adorar. Que lindo! Deus não estava chamando o povo para ser escravo. Pelo contrário, Deus estava libertando o povo da escravidão. Quantas vezes nós estamos nessa posição? E quando Deus nos chama, a gente não entende isso. A gente às vezes imagina que Deus está nos chamando para nós ficarmos oprimidos, para nós ficarmos ali. Não, Deus só está nos chamando para nós termos um relacionamento com Ele, para nós estarmos com Ele, para nós adorarmos, porque para a liberdade em Deus nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser aprisionados, nós fomos chamados para ser livres. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Então assim, outra coisa que Deus ele tocou muito eu fiquei refletindo, qualquer tipo de aprisionamento, ele pode interferir o nosso relacionamento com Deus. De repente a gente está aprisionado num relacionamento, de repente a gente é aprisionado no dinheiro, de repente a gente é aprisionado numa situação ou até mesmo numa empresa, num emprego. De repente eu sou aprisionado dentro de um sistema religioso. Ou talvez eu seja aprisionado dentro de qualquer outra situação que ao invés de me dar condições de ter um relacionamento com Deus, eu estou aprisionado a isso, à terra, ao sistema, às coisas. E a gente precisa entender, a nossa série é justamente essa, desconstruindo o Egito dentro de nós. Então, eu não posso dizer para você aonde você pode estar aprisionado, mas você, em Deus, refletindo sobre a sua vida, os seus hábitos, o seu dia a dia, e com a presença do Senhor, você vai descobrir, talvez, onde você tenha um certo tipo de aprisionamento. Eu não sei, mas Deus sabe e você vai descobrir. Não é eu que vou dizer para você, eis que eu te digo, você está aprisionado. Não, irmão. Não é assim. É você e Deus que tem que descobrir aonde, porventura, você pode estar vivendo dentro de alguma área da sua vida que você esteja aprisionado. E dentro dessa questão de desconstruindo o nosso sistema de crenças, uma das coisas que Deus me chamou muita atenção, que foi a minha reflexão pessoal, eu vou compartilhar com vocês. Como eles adoravam as rãs, como eles idolatravam as rãs, como as rãs eram sagradas para eles, eles não conseguiam eliminar as rãs, eles não conseguiam matar as rãs, eles não conseguiam se livrar das rãs, mesmo que aquilo trouxesse um grande caos. E o entendimento que eu entendi dentro, assim, que eu refleti para mim, é que quando nós adoramos algo, quando nós amamos algo, quando nós idolatramos algo, nós não conseguimos tirar, nós não conseguimos eliminar.
nós não conseguimos matar, nós não conseguimos jogar fora, nós não conseguimos nos desfazer. E eis o X da grande questão. Para mim foi esse. Para você talvez pode ser outro. Se esse é o X da sua grande questão, então estamos juntos. Só que a gente precisa entender o que é que nós estamos adorando. Quais são os ídolos que tem dentro de nós? O que é que está dentro de mim que eu não estou conseguindo abrir mão? O que é que está dentro de mim que eu não estou conseguindo eliminar? O que é que está dentro de mim que tem me afastado de Deus ao invés de me aproximar de Deus? O que é que eu tenho tanto zelo, tanto prazer, tanto amor, que é um objeto de profundo desejo que eu não consigo abrir mão? O que eu não sei, irmão, é você e Deus que tem que descobrir. Aqui a gente não está tentando adivinhar a sua vida, a gente está tentando trazer você para a realidade da vida, do mundo espiritual. A construção que você faz em Deus é você e Deus, não sou eu. Dentro do processo de caminhada da nossa história, se você olhar para trás, você vai ver as suas únicas pegadas que você vai ver é a sua. Você não vai ver a minha, você não vai ver da sua mãe, do seu filho, de ninguém. Você só vai ver as suas. E quando não, quando Deus está te carregando as dele. Mas é nós. Então, quando Deus ele me trouxe, eu vi os egípcios tendo dificuldade de eliminar as rãs, de jogar fora, de matar, porque eles tinham aquilo como algo sagrado. O que é que você tem dentro de você que você considera como algo sagrado que não seja Deus? O que eu não sei, vamos construir isso, vamos buscar, vamos entender, vamos orar para que Deus nos traga essa clareza, esse entendimento. Nós estamos sendo chamados nesse tempo para desconstruir o Egito dentro de nós. E isso começa a gente rompendo o nosso sistema de crenças, eliminando tudo aquilo que pode estar nos afastando de Deus. É fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil para mim, não. Não é fácil, porque no momento que eu tive esse entendimento aqui, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é que eu tenho dentro de mim que eu preciso desconstruir? Eu não sei. Eu ainda vou buscar. Isso é para eu pensar o resto do dia. Eu vou buscar em Deus o que porventura eu tenho dentro de mim que eu possa estar me segurando, que eu tenho uma certa, sabe, um apego muito grande que pode estar me segurando para eu viver o meu relacionamento com Deus. Eu não sei, eu vou buscar. Eu tenho interesse de buscar para mim, que Deus gere esse interesse, que você busque na sua vida. Então, nós precisamos entender em que momento o nosso sistema de crenças ele está sendo danificado. E nós estamos sendo pessoas que trazemos um evangelho dentro de um sistema religioso. Tem uma outra coisa que eu também anotei aqui, que eu acho interessante a gente compartilhar. O perigo de usar os caminhos do Egito para libertar as pessoas, tá? Então eu uso os caminhos do Egito, trago os caminhos do Egito para libertar as pessoas do Egito. É contraditório. Eu não posso trazer a forma, o modelo, o caminho do Egito para libertar as pessoas do Egito. Não é assim que funciona. Porque no Egito havia muitos deuses, havia muito tipo de adoração. Tudo era motivo de sagrado, de Deus, de adoração. Mas nós temos um único Deus. O nosso Deus é Deus poderoso. E ele diz assim aqui no versículo 10. Ninguém como Yahvé. Não há ninguém como Yahvé, nosso Deus. Não há ninguém como Yahvé, nosso Deus. Não há, irmãos. Não há, não há, não há. Então que você possa entender isso. Que você possa... o Espírito, nesse dia, trabalhar em você. Lê esse texto. A gente tem que parar de trazer os caminhos do Egito para libertar o povo do Egito. Tá vendo que isso não vai funcionar nunca? Isso não vai funcionar não, irmão.
Isso não vai funcionar nunca, isso não existe. Mas eu quero dizer que eu não estou aqui condenando ninguém, não. A gente só está refletindo. Até porque eu usei muito isso. Eu confesso meu pecado. Eu usei os caminhos do Egito para libertar o povo do Egito. Como assim? Os caminhos, os modelos, os moldes, a forma do Egito para libertar o povo do Egito não tem cabimento. Então, assim, mas eu quero encerrar esse momento dizendo para você que o que mais foi importante para mim foi justamente isso. A dificuldade que muitos nós temos dentro do nosso sistema de crença de abrir mão daquilo que nós amamos muito, daquilo que nós adoramos, do nosso sagrado, que nem sempre está na palavra e não está ligado ao Senhor. E quero deixar um aviso aqui para você. Vou deixar um link aqui embaixo. Se você conhecer alguém que precise de um acompanhamento, a gente está iniciando a nossa turma de treino mental. É simbólico, irmãos. O valor é simbólico. De verdade, é menos de R$1 por dia e menos de R$30 por mês. Então, é a forma que nós temos de contribuir com o povo de Deus. É a forma que nós temos de contribuir com as pessoas que estão sofrendo processos ansiosos, que não sabem o que fazer, que muitas vezes não têm recursos para bancar todo um processo psicoterapêutico. E ainda que você tenha recursos, eu quero desafiar você a entrar nessa turma, porque nós reunimos as melhores técnicas de psicoeducação, da terapia cognitivo-comportamental positiva, da comunicação não violenta. Tem muita coisa boa que Deus está preparando para nós e nós estamos também trabalhando em parcerias com outros profissionais para que eles estejam nesta turma conosco, orientando você que precisa dessa orientação. Então, se é do teu interesse, não perde tempo não, irmão. Eu sempre fico lembrando que às vezes tem uma pessoa que está morrendo, né? Aí Deus manda um barco. Não, eu estou esperando a provisão de Deus. Aí Deus manda os bombeiros. Não, eu estou esperando a provisão de Deus. Aí ele está numa enchente. Aí Deus manda o surfista. Não, eu estou esperando a provisão de Deus. Aí Deus manda uma lancha. Não, estou esperando a provisão de Deus. E aí, findando que a água vem e a pessoa se afoga. A provisão de Deus para a sua vida, nesse momento, talvez seja essa oportunidade que nós estamos abrindo para você. Sinta-se muito livre em Deus, porque nós fomos chamados pelo Senhor para sermos livres. Deus abençoe tua vida. Fica